Vamos abrir agora espaço para a última fronteira, como costuma acontecer ao domingo, com as novidades do mundo da astronomia e do espaço. Viva, Miquel, bom dia. Ora, vamos aqui começar hoje por falar, enfim, de novidades desta semana cósmica que fica marcada por explosões de estrelas que intrigam e alegram os astrónomos. Ora, conta-nos isso nesta manhã. Olha, e são explosões de alguns dos corpos, eu arrisco a dizer, mais misteriosos do universo, a par dos próprios buracos negros. Vamos até uma magnetar, como o próprio nome indica, magnético, enfim, deve ter algo a ver também com tudo isso. E tem. A magnetar é uma estrela de neutrões, ou seja, uma estrela que tem apenas, olha, cerca de 20 km de diâmetro, tem mais massa do que o Sol, portanto é extraordinariamente densa. Uma colher de chá de uma magnetar pesa tanto como uma montanha da Terra, só para termos essa ideia, e é extraordinariamente magnética. Tem um campo magnético poderosíssimo, 1 milhão de vezes mais poderoso do que as próprias estrelas de neutrões, e nós ainda não conseguimos perceber muito bem como é que uma estrela de neutrões passa a magnetar, ou seja, como é que, de um momento para o outro, enfim, astronomicamente falando, consegue ter um campo magnético absolutamente extraordinário. E é, de facto, uma estrela que é extremamente intrigante. Este telescópio que nós estamos a ver está a bordo da Estação Espacial Internacional, chama-se NICER, e foi desenhado também para estudar em pormenor este tipo de estrelas de neutrões. E em conluio, digamos assim, com um outro observatório, o SWIFT, a 10 de outubro de 2020, eles tiveram a olhar em particular para uma magnetar, se encontra a 13 mil anos-luz de distância, e detectaram uma explosão. As magnetares, as estrelas, também têm sismos, têm abalos interiores que são de enorme intensidade. O SWIFT detectou uma explosão com essa origem e depois o NICER, pela primeira vez, o que é que encontrou? Encontrou uma espécie de grandes manchas de raio-x, que é a segunda energia mais poderosa do universo, com vários milhões de graus à superfície desta magnetar e, no fundo, foram 3 pontos brilhantes e emissores de raio-x. Muito parecido com aquilo que nós encontramos, por exemplo, no nosso Sol com os flares, aquelas erupções de plasma muito quentes. E foi a primeira vez que nós conseguimos identificar isso numa magnetar. Para termos uma ideia, Daniel, a superfície magnetar é algo que é muitíssimo sólido, muitíssimo preso e, portanto, um pequenino abalo na superfície magnetar dá mesmo origem, tem como origem um sismo poderosíssimo. Porque é que é importante nós conhecermos em particular este tipo de explosões? Eu vou-te contar uma história interessantíssima que ocorreu a 27 de dezembro de 2004. Nesse dia, um conjunto de 3 observatórios espaciais que nós tínhamos na altura o RESI, o Integral e este próprio SWIFT, foram totalmente inundados de radiação poderosíssima. Aliás, o próprio campo magnético da Terra abanou como um sino. Houve ionização da atmosfera superior do nosso próprio planeta. E, portanto, nós fomos banhados com radiação poderosa. Quando os astrónomos tentaram perceber a fonte dessa radiação, olha, chegámos a uma magnetar, precisamente, que teve um sismo à sua superfície. E, Daniel, para teres uma pequena ideia, esse sismo conseguiu abalar apenas 1 centímetro da superfície dessa magnetar. Mas essa magnetar que se encontra do outro lado do centro da nossa galáxia, a 50 mil anos-luz de distância de nós, essa radiação que moveu apenas 1 centímetro da superfície magnetar chegou até ao nosso planeta. Conseguiu inundar o nosso planeta deste tipo de radiação. Portanto, são monstros energéticos extremamente poderosos e que o seu efeito pode chegar até ao nosso próprio planeta. E, portanto, magnetar convém estudá-las porque elas podem até nos dar estas notícias realmente energéticas. Mas, já que estamos a falar de grandes energias, dou um salto também a uma outra história desta semana que nos leva a um casal de estrelas, uma anã branca e uma gigante vermelha, que giram uma à volta da outra. A anã branca está a puxar matéria dessa gigante vermelha e está a depositar na sua superfície parte dessa matéria. Ora, a anã branca não pode comer toda a matéria, ou seja, há ali um limite para a quantidade de hidrogênio que fica à sua superfície. Quando atinge esse limite, explode, tem explosões à superfície. E nesta observação nós conseguimos perceber que a cada 15 anos dá-se esta saturação de massa e esta explosão
na superfície da Anã Branca. Porquê é que esta notícia é interessante? Nós só conhecemos 10 casos daquilo que chamam novas recorrentes, ou seja, de estrelas anã brancas que periodicamente têm estas explosões à superfície. O que os astrónomos não estavam à espera, Daniel, era de encontrar precisamente nestas explosões também raios gama. A radiação gama é a mais energética do universo. Nós conhecemos alguns eventos, alguns corpos que emitem radiação gama. Não estávamos à espera propriamente de encontrar neste tipo de fenómenos radiação gama. E, portanto, é mais uma maneira que os astrónomos agora conhecem de termos produção da mais potente energia do universo num local que nós não estávamos propriamente à espera. E agora, temas que eu gosto muito, da transferência de tecnologia entre o espaço e a Terra e o espaço. Neste caso, luva para os astronautas, com tecnologia também usada na indústria. É uma luva que te dava jeito, pois, já vi que tens. Uma luva, eu sabia que ias brincar comigo, é uma luva que de facto dava-me jeito, tendo em conta. Com o dedo partido, dava-te jeito para teres mais força hoje. É verdade, e é uma notícia que nasce em 2006, quando a NASA e a General Motors se uniram para criar um robô que depois, em 2011, foi para a Estação Espacial Internacional para fazer aquilo que os robôs fazem muito bem, que é assistir os astronautas, a tarefas que são ou muito repetidas ou que são de difícil acesso. Há uma complicidade muito grande entre a indústria aeroespacial e a indústria automóvel, porque tratam com a mesma tecnologia, precisam dos mesmos resultados e, portanto, aliaram-se para desenhar esse robô. E, como eles rapidamente... Estas imagens é que não têm a ver com o assunto, são as do robô, se pudéssemos ver. É que era... as imagens do robô. Era mais giro. E o que esses engenheiros rapidamente descobriram foi que a parte mais difícil de desenhar num robô são as mãos. A nossa mão é algo absolutamente extraordinário. Nós conseguimos ir buscar ao nosso bolso moedas de 1 cêntimo no meio de tantas outras, coisa que nenhum robô consegue. E, portanto, eles rapidamente perceberam que a mão era o mais difícil e investiram muito para tentar desenhar a mão mais perfeita. O robô foi lá para cima, é aquele que nós estamos aqui a ver, ainda numa versão um bocadinho mais rebuscada, digamos assim, da sua própria mão, mas a General Motors e a NASA continuaram a investir nesta parceria, até que encontraram uma empresa sueca que já desenhava luvas para a indústria médica e o que é que utilizava essa luva? Utilizava pontos de pressão e de tensão e, no fundo, também músculos artificiais nessas mesmas luvas. Exatamente. Exato. E, portanto, o que a NASA e a General Motors fez foi convidar essa empresa sueca para desenvolverem uma luva ainda melhor. E assim Porquê é que isso é importante? Porque as horas e horas que eles passam no espaço são terríveis, não é? São terríveis e porque, mesmo para os astronautas, aquelas luvas não são propriamente confortáveis para poder trabalhar. Por isso dá jeito algo parecido com isto. E, mais do que isso, esta luva, chamada Ironhead, a luva de ferro, foi depois comercializada para setores de produção, para fábricas. Como os trabalhadores das fábricas de automóveis, por exemplo, que nós já vemos uma altura em que os robôs fazem muito dos trabalhos que lhes dava cabo das costas, nomeadamente, e agora é as mãos. Mas há trabalhos repetitivos. Os trabalhos são manuais. E esta luva, como nós estamos a ver, é preciosa sob esse ponto de vista e proporciona uma força de preensão que ajuda a resolver estes problemas. Para teres uma pequena ideia, Daniel, esta luva já está disponível em várias indústrias na Europa e nos Estados Unidos e os primeiros que a utilizaram nunca mais a quiseram largar. Eles até eram funcionários, eram trabalhadores que tomavam medicação para a dor devido ao tipo de trabalho que faziam e deixaram de tomar essa medicação precisamente devido à utilização desta luva que consegue ajudar nos trabalhos repetitivos, consegue levantar mais facilmente coisas mais pesadas e, portanto, é mais um daqueles exemplos de uma tecnologia espacial que é especial aqui na Terra. Ir ao espaço dá saúde e faz crescer. É verdade, mais uma explicação de porque é que é importante investir na exploração espacial. E por fim, por falar nisso, a sugestão da semana, ironias e histórias científicas, não é, da Apolo até aos nossos tempos. É verdade. Sabes que há 50 anos, quando se deu a Apolo 17, à semelhança do que aconteceu noutras missões, os astronautas trouxeram vários quilos de rochas lunares para a Terra. A NASA, de uma maneira muito inteligente, não abriu todos os invólucros onde estavam as rochas. Deixou alguns fechados até hoje à espera do quê? Gerações vindouras, de tecnologia vindoura que fosse muito mais potente, muito mais precisa, a analisar o quê? Não só as rochas, mas também e sobretudo os gases que foram conservados na altura da recolha. Exatamente. Nomeadamente os gases nobres, que são importantes para perceber a própria origem e a evolução da Lua.
E eis que chegámos àquela altura absolutamente deliciosa para os astrónomos, para os cientistas, que 50 anos depois foi aberta mais uma cápsula com amostras da Lua. São estas imagens que nós estamos a ver. Porque é que tu disseste muito bem que há aqui uma ironia histórica no meio disto tudo? Porque, olha, foi preciso criar um instrumento, uma máquina suficientemente poderosa para recolher aqueles gases absolutamente preciosos. E isso ficou a cargo de um senhor chamado Alexei Meshik e da sua esposa e colega também de trabalho, Olga Pravdevitseva. Com esses nomes? Com estes nomes já encontramos aqui um bocado de ironia. 50 anos depois, e há 50 anos havia um clima de Guerra Fria, e agora vivemos também novamente uma Guerra Fria, este cavalheiro, Alex Meshik, cientista, é russo. Teve formação na Rússia. A sua esposa nasceu na Geórgia, mas teve toda a formação universitária e científica na Rússia. Foram trabalhar para os Estados Unidos e quem diria que 50 anos depois, aquilo que foi o momento mais alto da Guerra Fria e de vitória dos americanos, que no fundo foi chegar à Lua e trazer também material lunar, é agora aberto, é agora descoberto à custa do trabalho de dois cientistas com uma formação russa absolutamente evidente. E olha, eles fizeram isto na altura em que estavam na pandemia. Ficaram em casa a trabalhar os dois juntos, nisto que nós estamos aqui a ver, neste instrumento que nos vai contar como é que foi a origem e a evolução da Lua. Muito bem, Miguel, uma grande curiosidade e vem mesmo a propósito e a calhar para se perceber às vezes, enfim, que a guerra não faz sentido nenhum. Não. Miguel, obrigado, bom dia e bom domingo.